Câmera aberta, entretenimento, informação e marketing. Olha, tem uma coisa que há muito tempo está demonstrando que não funciona no Brasil. Só para fazer um preâmbulo aqui para você entender aquilo que eu vou dizer, o meu bisavô, Chico Fonseca, teve 15 dias de aula, segundo a história, porque eu não conheci, né? Chico Fonseca, que era o pai de Francisquinho Fonseca e de outros tantos aí. E ele, segundo dizem, teve 15 dias de aula naquele tempo, né? Um tempo muito antigo. E ele foi, inclusive, faz parte da história de Catolé do Rocha, embora pouco se mencione, né? O Chico Fonseca faz parte da história de Catolé do Rocha como sendo, se eu não me engano, o segundo ou terceiro prefeito de Catolé do Rocha naquele tempo que era colocado, não era eleição, né? Naquele tempo que era colocado. Foi colocado porque era um homem razoavelmente importante ali na região do Olho d'Água, né? Pois é, teve 15 dias de aula e ele escrevia carta, lia carta, fazia as 4 operações de conta e tudo mais. E era um homem bem sabido. Eu conheço também aqui na nossa cidade o mano Ozeno, que está nos altos dos seus 90 anos, vai fazer 90 anos agora em junho deste ano, vai fazer 90 anos, não é brinquedo não. Aprendeu a ler na Bíblia, não é uma coisa fácil, porque a linguagem bíblica, inclusive as Bíblias mais antigas, é uma linguagem um pouco mais arcaica, mais antiga, né? Menos voltadas menos sinônimos, porque você sabe que a língua vai enriquecendo com o tempo, com o passar do tempo, porque vai ganhando sinônimos. Né? Na antiguidade as pessoas tinham pouca variedade de nomes e outras coisas mais, né? Mas aí ao tempo que vai passando, a linguagem vai ficando mais rica, porque vai agregando um pouco mais de significados com essa nova leva de sinônimos. Tanto é que tem muitos sinônimos, tem muitas palavras que já se tornaram praticamente em desuso, mesmo ainda valendo, né? Se tornaram em desuso no próprio português. Se você for falar um português arcaico, muita gente nem vai entender direito o que a gente está dizendo. E aí, mais um grande problema que acontece no Brasil, hoje a base, que é inclusive a base de tudo, que é a educação. Por que há um problema na educação? Porque certamente a pegada, a base está errada, amigo. O grande problema que eu vejo é que mesmo estando errado, continua a teimosia, dizendo que, porque não é à toa que os estudantes brasileiros são os últimos dos últimos lugares no mundo na prova do PISA. Eu não estou inventando nada, amigo, nem estou querendo, não tem ideologia desse negócio, nada, zero de ideologia. O que tem, como eu fiz um comentário esses dias aqui, as coisas precisam funcionar. Se não está funcionando, não adianta ser bonito, ser lindo, ser romântico, ser isso, ser aquilo, se não está funcionando, cara. Não vai dar certo, né? Não adianta. É aquele rapaz bem bonito, bem musculoso, bem reboculoso, bem ajeitado, com a boca podre. Aí não dá, meu amigo. Aí não funciona. Quando chega perto que fala, aí, meu Deus do céu, não dá. Porque, ou seja, tem uma coisa errada. A boniteza é apenas uma coisa subjetiva, porque na prática não está dando certo, porque aqui está faltando alguma coisa. Então, na educação brasileira, a educação básica brasileira está altamente contaminada. Contaminada por quê? Pelas ideologias. Então, estão destruindo a educação brasileira. Você acha que agora, recente, o ministro da Educação, que é lá do Ceará, deu a contraordem àquela pesquisa que foi feita, mas estava tão ruim, tão desmantelada, que ele simplesmente disse, não pode divulgar. Você acha que não divulgou por quê? Bem porque estava boa. Homem, deixa de ser inocente, é porque não presta, moço, é porque não presta. O estudante brasileiro não está ganhando quase de ninguém por aí afora. Se não for na área, sabe, olhe que tem muitas escolas boas, por exemplo, aqui em Catolé, a escola Luzia Maia é uma escola considerada boa, a Catarina é uma escola considerada boa, porém, a base educacional brasileira está destruindo o senso de criatividade dos estudantes. E aí eu estou falando todo esse preâmbulo para trazer aqui uma professora que, vendo isso,
está na luta, no sofrimento, porque não é brinquedo. O grande problema é que é o seguinte, é muita gente dizendo assim, o preto não é preto, é branco. Você está vendo que é preto, mas tem que concordar. Não, mas não, olha, o redondo é quadrado. Não, mas aprenda que o redondo é quadrado. Eu assisti inclusive um filme uma vez, uma professora lá numa perseguição religiosa que houve num país aí, e aí tal, e a professora dizendo a coisa mais óbvia, mas por causa daquela nojenteza, daquele negócio chamado ideologia diabólica, doentia das pessoas, querendo dizer que aquilo que ele está vendo não é o que ele está vendo, e o que ele não está vendo é o que ele está vendo. É uma coisa mais doida do mundo. Não é à toa que aqui no Brasil tem um presidente da República que está derretendo, feito cera no sol, e ainda fala em reeleição. Meu amigo, é muita lacração desse negócio. E aí tem aquela imprensa paga, aquele monte de jornal, de televisão e tudo endossando isso aí, meu amigo. Tem que trocar, quando não serve tem que trocar. E a maior prova de que não está dando certo é quando desmerejou tudo. Hoje eu puxei uma perna aqui para outra banda, mas não é essa perna não, a perna é educação. Vou trazer vou já entrar para ela, viu? Eu hoje de manhã fui lá no mercadinho perto de casa, botei 50 e poucos reais no bolso. Eu digo, acho que dá. Meu amigo, quando fui pegar o café, eu vou dizer até o nome do café, né? Tal, o café Santa Clara, que é um dos cafés melhores que tem. Café Santa Clara, depois eu quero o cachê, viu, Santa Clara, por favor. O Santa Clara clássico, sabe quanto? R$16,99. E aí eu peguei uma bucha de lavar prato, só uma, R$1,99. E depois peguei um leite Glória, 250 gramas, R$12,99. Meu amigo, quando o cara balançou, sacudiu e tal, deu R$42. R$42 nessas três coisinhas. Aí eu te pergunto, um pai de família com vários filhos para criar, pega o carrinho, coloca lá, meu amigo, ele não vai gastar menos de R$1.500 a R$2.000, porque menino, principalmente adolescente, come mais do que esmeril. Imagine como é que vai ser a situação de uma pessoa dessa. Eu estou dizendo que eu comprei três coisinhas bestas, que é altamente necessário: café, leite e uma buchinha, que todo mundo precisa. Não adianta dizer assim, eu acho que dá certo, não sei o que. Tem que comprar. Tá lá, R$42. Por uma mixaria de coisa, o dinheiro que eu levei não dava. Então, meu amigo, quando tá desse tipo, aí você mesmo diz, porque tá bom. Não tá bom. Não está bom. Se fosse o contrário, se fosse o presidente anterior que tivesse aí, quem era a culpa? Era dele, né? Pois é. E agora, por que não é desse? É também desse governo que está aí, chama-se Lula da Silva, é dele, porque quem é que está à frente de tudo aí? Não é ele? Vamos ouvir professora Loreni. Fala de lá, professora. Gente, eu tô sendo muito atacada por estar falando mal. Não é falar mal, é falar a realidade sobre a influência de Paulo Freire no retrocesso da educação brasileira. Eu fico, assim, impressionada com o número de professores que continuam idolatrando alguém que, na prática, contribuiu tanto para o retrocesso da educação do Brasil e também pela desvalorização dos professores. Como que é possível, em pleno século XXI, tantos professores repetirem as mesmas falas sem sequer pesquisarem a verdade? Aceitam o que ouviram na faculdade ou que leem em páginas alinhadas a ele, sem questionar nada. E pior, ainda atacam quem tenta abrir os olhos e trazer outra visão. Não precisam acreditar em mim, mas tenham coragem de pesquisar por conta própria. Só que pesquisem em fontes neutras, que não tenham influências de fontes que defendem essa pedagogia e essas ideologias. Procure a verdade e se perguntem: por que a gente defende tanto uma pedagogia que ajudou a trazer a nossa educação ao nível que está hoje? Mas para quem não se dá o trabalho, não se deu o trabalho de pesquisar, eu vou trazer mais algumas informações aqui, pesquisando em fontes sérias. Paulo Freire não era um professor de formação. Ele era formado em Direito, que nada a ver tem com educação e muito menos com pedagogia. E ainda assim, ele foi professor de língua portuguesa e filosofia em algumas universidades, sem ter qualificação alguma para isso. E ainda foi levado ao status de gênio da pedagogia. E tem mais, ele foi condecorado com mais de 40 títulos de doutor honoris causa por diversas universidades federais. É um título de doutorado sem a pessoa nunca ter feito doutorado. E isso mostra como funciona o sistema acadêmico. Mas onde está o mérito disso? Se até o Lula
que só tem o ensino fundamental, recebeu mais de 30 títulos de doutor honoris dessas mesmas universidades. Agora me digam, isso é sobre mérito ou é sobre ideologia? Paulo Freire, o que não vai ser novidade para ninguém aqui, era do PT, Partido dos Trabalhadores, e foi colocado como secretário de Educação pela prefeita Luísa Erundina, também era do PT. Sua influência foi amplificada por esse alinhamento político. Não é coincidência que o MEC e a BNCC sigam parâmetros e ideologias próximas às defendidas por ele? É um ciclo que mantém a educação refém de narrativas políticas. E durante a sua gestão, como secretário, ele defendeu e criou abordagens como aprovação automática. Sabe aquela que o professor não pode reprovar o aluno, mesmo que ele não saiba nada, e que desvaloriza o esforço dos alunos que aprenderam? E isso contribuiu para formar gerações inteiras sem o básico da alfabetização. Ele também promoveu sua pedagogia como um sistema revolucionário, libertadora, mas na verdade colocou a ideologia acima do conhecimento. Eu já disse isso em outro vídeo. Em 1964, ele foi preso acusado de doutrinação marxista e depois exilado. E aí, vocês acham que foi mesmo a injustiça a prisão dele? Só que na sua volta para o Brasil, foi marcada por uma forte aliança entre o PT e outras figuras de esquerda, como o senhor doutor honoris com ensino fundamental Luiz Inácio Lula da Silva e a senhora Dilma Rousseff, que o colocou novamente em destaque. Inclusive, nomeou ele como patrono da educação brasileira. Como pode isso, gente? Essa escolha não tem explicação, considerando os resultados educacionais que observamos em décadas de aplicação das ideias freirianas. Paulo Freire era amigo de figuras como Che Guevara, Fidel Castro, líderes que são conhecidos por regimes autoritários e por usarem a educação como ferramenta de doutrinação. Eles compartilhavam de visões marxistas e comunistas, colocando essas ideologias no centro do seu método pedagógico. E isso está refletido, sabe onde? No MEC, que ainda hoje segue alinhado a essas ideias. E o resultado disso tudo? Alunos que saem das séries iniciais sem aprender o básico e chegam à universidade sem saber interpretar textos ou resolver problemas simples de matemática. Professores, olhem para os resultados da nossa educação hoje. Não estou falando aqui de política, como algumas pessoas estão me acusando lá nos comentários, dizendo que eu estou misturando política com o meu conteúdo, que é tão rico sobre alfabetização. E nem estou aqui para defender ideologias partidárias, mas sim para trazer uma reflexão necessária para os professores. Mas não tem como falar educação sem falar de ideologias políticas, porque está relacionado diretamente às decisões políticas. E não há como ignorar o impacto disso nas nossas escolas. Além do prejuízo ao aprendizado, estamos assistindo a cada dia a perda de valores essenciais dentro do ambiente escolar. Valores familiares, morais e cristãos que sempre foram pilares de uma sociedade equilibrada. Não estou aqui para convencer você a pensar como eu, você que pensa diferente, mas para te incentivar a pesquisar, analisar criticamente e questionar o que está acontecendo nas escolas hoje. Não aceitem tudo como verdade sem antes refletir. Você também está sendo uma vítima desse sistema. Vamos lutar por uma educação que valoriza o conhecimento, os princípios morais e o respeito à individualidade de cada um. Professores, como vocês podem defender isso? É hora de parar de repetir o que ouviram e começar a pensar por si mesmos. Pesquisem, questionem e, principalmente, abram os olhos. É hora de deixarmos de lado essa idolatria, esse culto a Paulo Freire e buscarmos meios, métodos, metodologias que realmente preparem nossos alunos para a vida. Para se saber como é que está a base da educação brasileira, que é a alfabetização, basta ver a prova do PISA, amigo. É um dos últimos lugares, inclusive na América Latina. Não bota nem esses países desenvolvidos aí, Suíça, Suécia, Alemanha, Estados Unidos. Não bota nem esses, não. Deixa só na América Latina, já é uma vergonha. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender. Aprender.